Olá, meu nome é Adriano Facioli e tratarei nesse vídeo de psicanálise e análise do comportamento. Vou tratar com vocês de convergências, divergências e complementações entre essas duas áreas. São duas áreas que têm uma série de diferenças, obviamente, mas também têm algumas convergências com relação a algumas matrizes filosóficas, por exemplo, tá? E possíveis também complementações. Para tanto, eu farei algumas análises, essas análises terão de alguma forma, atravessar o meu percurso profissional. Por quê? Porque meu percurso é um percurso que começa com a psicanálise e ele vai se desenrolando e se aproximando à análise do comportamento. Tá? É um percurso marcado, por enquanto, pela empreitada nesses dois campos. Bom, comecemos com o ecletismo. Tá? Por que eu vou começar com o ecletismo? Eu começo com o ecletismo porque alguém que na psicologia começa a estudar alguma outra abordagem pode ser muitas vezes acusado de eclético. E ser denominado como eclético é o que geralmente as pessoas acham que estão fazendo. Mas como ecletismo em ciências humanas, de modo geral, é um termo pejorativo e até mesmo tido como ofensivo, as pessoas começam a ser acusadas de ecléticas quando começam a estudar outras áreas que não somente aquela área da sua igrejinha específica. Bom, o que é o ecletismo? Eu coloquei aqui para vocês. O ecletismo é frequentar diversas teorias e produzir uma colcha de retalhos teórica. Há, porém, também a produção que não somente toma emprestado, mas absorve, recria, transforma e supera. E talvez esse seja o intento ideal e nobre deste tipo, muitas vezes infundado ou livre, de empreitada dos curiosos. Inclusive, a questão do ecletismo, vários autores vão dizer que tem certas situações em que você não observa o ecletismo. Freud, por exemplo. Freud tomou emprestado conceitos de outras áreas. Freud teve influência de várias outras áreas. E não dá para você dizer que ele foi simplesmente um eclético. Ele não construiu uma colcha de retalhos simplesmente. Freud fez o quê? Ele não somente tomou emprestado, ele absorveu, recriou, transformou e superou. Então, é claro que é uma obra muito grande isso. Não estou dizendo que eu, por exemplo, seja capaz disso, mas eu não me considero um eclético. Não creio que eu esteja fazendo colcha de retalhos e vou mostrar para vocês por quê. Bom, então assim, é uma empreitada. O ecletismo, na minha concepção, na minha visão aqui, é de que ele é uma empreitada de curiosos, uma empreitada da curiosidade. E o que é a curiosidade? Olha o conceito aqui. Interessante esse conceito. Curiosidade, querer saber sobre o que não pode. Sobre o que não pode, o que é proibido ou impróprio. Então, todo curioso, ele quer saber alguma coisa que é proibida ou imprópria. E eu, como alguém que estudava muito a psicanálise, como psicólogo de orientação psicanalítica, querer saber de análise de comportamento foi tido por muitas pessoas como impróprio. E aí eu me pergunto, é proibido? Bom, o problema ou a virtude do curioso é amar demais a verdade que ignora. É aquela história, o feijão do vizinho é melhor. Ele ama demais a verdade que ele não tem. Ele ama demais o conhecimento que ele ainda não tem. Eu me sinto um pouco assim. Eu acabo tendo muito interesse por aquilo que eu ainda não sei. E aí, amo demais a verdade que ignoro. Um pouco por aí, só para falar um pouco do que me move também, essa questão da curiosidade. E não estou ainda fazendo análise comportamental, tá? É só uma descrição de que existe curiosidade, uma descrição genérica, e de que essa curiosidade tem sido meu motor para estudar outras áreas que não somente a psicanálise, na qual, inclusive, publiquei um livro. Tá? Bom, mas vamos lá. Percurso acadêmico profissional. Meus primeiros contatos com a análise do comportamento foram no primeiro ano de graduação, em 1991. Então, lá na disciplina de Psicologia Geral Experimental, nós trabalhamos com as bases do análise do comportamento, análise do comportamento experimental, e havia muita experimentação com animais. No caso lá, nós trabalhamos com os ratos Whistler, como muitas pessoas que fazem sua graduação em psicologia experienciam.
Depois, no ano seguinte, segundo ano de graduação, eu me inseri na iniciação científica com financiamento do CNPq e fui trabalhar com percepção visual, pesquisa de base na área de percepção visual e ergonomia cognitiva. Só para ter uma ideia, a gente trabalhava com métodos fatores aditivos. A gente trabalhava com classificação de estímulos similares, busca de estímulos na memória, busca de estímulos no campo visual. Era coisa muito básica de laboratório em relação à percepção visual. Tá? Meus primeiros contatos com a psicanálise foram só no terceiro ano. E de cara, assim, os primeiros mais significativos já foi Melanie Klein. E no ano seguinte, nós tivemos uma disciplina na USP chamada Leituras em Freud. E, assim, esse primeiro ano foi muito significativo, porque como meu desempenho foi muito ruim aqui no primeiro ano de faculdade, foi muito ruim. E no primeiro ano de psicanálise foi muito bom. Então, assim, eu tinha uma frustração muito grande na análise do comportamento, porque meu desempenho tinha sido muito ruim, eu tinha me sentido muito incapaz e tinha sido muito punido, de certo modo. As contingências foram assim, foram muito punitivas. Eu fui punido. Na minha relação com a análise do comportamento houve muita punição. Logo, tentei me manter distante. A minha relação com a psicanálise, de início, não, foi uma relação muito reforçadora. Foi uma relação muito gratificante. O custo de resposta era bem baixo, eu não fazia bem pouco e conseguia muito. Então, conseguia destaque, conseguia tranquilidade, conseguia absorver os conceitos com mais tranquilidade. Então, foi um contato muito reforçador. E eu creio que esse contato muito reforçador, mais gratificante que as pessoas costumam ter com a psicanálise, inclusive, é o que dá mais força para a própria área, tá? De certo modo. E depois, com leituras em Freud, só se intensificou o meu contato com a própria psicanálise, que já era muito grande, inclusive, da comunidade na qual eu convivia. A comunidade acadêmica era mais voltada para a psicanálise, era mais voltada para Freud, Lacan, e, obviamente, nós também tínhamos muito mais reforço social nesse sentido. É aí que eu coloco os motivadores para estudar a psicanálise. Então, assim, muito reforço social. Reforço social é natural, porque você estudava, ia bem, sentia que tinha compreendido, assim, aqueles reforçadores naturais. Era gratificante nesse sentido. E reforçadores sociais também, as pessoas estavam todas estudando psicanálise e dizendo que isso era a melhor coisa que tinha. Tá? Então, houve todo um condicionamento no sentido de se devotar à área da psicanálise. Tá? Eu coloco aqui da minha sedução da psicodinâmica e tudo. A possibilidade de debate, eu sentia, pelo menos para os recursos que eu tinha, eu conseguia debater muito dentro da análise, e muito pouco dentro da análise do comportamento. Então a possibilidade de debate eu sentia que era muito maior na psicanálise do que dentro da análise do comportamento. Mas devido das minhas próprias deficiências conceituais também na análise do comportamento, as quais hoje estão muito amenizadas. Hoje eu tenho muito menos deficiências. Tá? Bom, os argumentos ad hoc também é importante ver esse conceito, né? Esses argumentos que são argumentos extremamente plásticos e que vão se adaptando, vão pegando a teoria e o tempo todo adaptando a realidade à teoria de certo modo. E que isso é criticado por Popper, mas isso traduz muita criatividade também, criatividade nesse fazer freudiano de argumentos ad hoc. É muito criticado por Popper, é visto como muito pouco científico, mas isso traz assim uma ideia implícita de muita plasticidade, de muita flexibilidade do fazer psicanalítico. E isso também gerava muita sedução no meu caso específico. As relações da psicanálise com artes e literatura. Tá? Também essa relação com o mundo das artes, o mundo da literatura, essa relação com um nível que seria um nível de complexidade muito maior, saindo do laboratório, porque lá em Ribeirão Preto nós estávamos só dentro do laboratório, quando a questão era análise do comportamento. Bom, outra coisa que fascinava muito, essa ideia freudiana de subordinação do intelecto à vida afetiva. Então, assim, a vida afetiva governando o sujeito, o inconsciente, a profundidade, a complexidade do inconsciente governando o sujeito. Isso exercia em mim uma fascinação muito grande. E na maior parte dos colegas com quem convivíamos. Também a psicanálise tem muito jogo de cintura, né? Tem muita malícia, e nessa malícia a gente vê conceitos interessantíssimos como egocentrismo, egoísmo, narcisismo, a questão do conflito como matricial, dissimulação, inconsciência, autopreservação, mentira, autoengano. Veja só que interessante, né? O conceito do autoengano. O primeiro contato com isso é de uma surpresa muito interessante, que para alguns chocante, para outros é fascinante. Tabus, tá? E o proibido, a questão do proibido.
Bom, voltando até aqui, acho até interessante, porque eu li uma vez uma consideração de Wittgenstein e eu não consegui mais encontrar. E foi num livro mesmo, de Wittgenstein, em que ele diz o seguinte, que a psicanálise ela seduz e provoca sedução e repulsa porque ela é extravagante. Tá? Wittgenstein fazia essa consideração e eu acho muito interessante também. A extravagância, de certo modo, as construções psicanalíticas são tão diferentes, tão assim surpreendentes muitas vezes, e tocam em tantos tabus, como eu coloquei aqui, né? Tantos tabus, em tanta coisa que está aí o tempo todo sendo encoberto, o tempo todo sendo obscurecida, toca nisso, toca nas feridas, e que isso pode despertar tanto a rejeição imediata, quanto fascinação, encantamento. Interessante. Bom, posteriormente, eu, já no quarto ano de faculdade, eu, na minha prática de ensino e na minha licenciatura, eu mergulhei na questão da criatividade, com oficinas de criatividade e poesia. No quinto ano de faculdade, eu fiz o estágio em clínica psicanalítica lacaniana. Tá? E mergulhei nessa questão da linguagem mesmo, e até da própria poeticidade. E aí comecei a me aprofundar, a questão da linguagem, poesia, toda a minha produção também na área de poesia, inclusive o mestrado. Meu mestrado foi experiência poética, tá? E aí veio o que? Semiótica, linguística e os reforçadores aí também relacionados às artes e à poesia, que são vários. No Unicamp eu fiz análise discursiva de xistes, eu fiz uma disciplina lá com um aluno especial na pós-graduação do Instituto de Estudos da Linguagem, e foi análise discursiva de xistes, tá? Então, assim, eu queria entender melhor o funcionamento do humor, o funcionamento linguístico do humor. Aí depois eu fiz um mestrado no UNB com esse título de dissertação, O Poético e a Clínica. Né? Trabalhei com autores tais como Heidegger, Nietzsche, Lacan, Freud, Roland Barthes, Otávio Paz, Foucault. Né? E aí tem um trecho aqui de como começava, inclusive, a dissertação. Depois vocês leem com calma. É um prefácio que Guilherme de Almeida fez para um de seus livros, que é muito interessante, faz considerações sobre arte, sobre pensamento científico, muito interessante sobre a questão da verdade. E muito fecundo e que passou vários pontos ali da dissertação. Só para ter uma ideia, eu começo a defesa de dissertação mais ou menos assim. Se um homem conseguisse escrever o que sente, perderia a faculdade de pensar. É para não dizer o que sente que o homem pensa. Uma criatura sincera dá a impressão de que está dizendo a verdade, dá a impressão de que está dizendo o que sente. Sinceridade é falta de espírito. Então tinha muito impacto e o objetivo era esse mesmo, uma dissertação sobre a experiência poética. O objetivo era ter impacto, era ter efeito de sentido, mas ao mesmo tempo tentar entender esses efeitos de sentido. Foi uma experiência também muito interessante. Bom, vou passar, depois vocês veem com calma. O doutorado depois foi um doutorado sobre ironia. Aí continuei com o tema muito relacionado à questão da estética, tá? E aí, assim, eu até coloco isso, o que dizer da ironia em termos comportamentais? Eu peço para que vocês vejam um outro vídeo, Dar a Outra Face, que é um vídeo que eu faço uma consideração sobre uma frase de Emily Bronte, que traça melhor um pouquinho assim, essa questão da ironia em termos comportamentais, que é algo ao qual não me tenho me dedicado muito, tá? Eu não tenho me despertado muita coisa não, apesar de eu ter publicado essa tese de doutorado sobre ironia. Publiquei pela editora Juruá, Considerações Filosóficas e Psicológicas sobre a Ironia. Tá? Então foi publicado em livro. Tá? E tem a experiência que eu acho que foi também muito significativa para eu ficar muito curioso para estudar análise de comportamento, que foi no ensino superior privado de 2000 a 2010. Aliás, eu coloco 2010 porque essa palestra é de 2010, mas até hoje. Né? Mas no ensino superior privado eu lecionei até o ano passado. Esse ano não estou lecionando ensino privado, eu estou no ensino superior público. Então, assim, no ensino superior privado tem características muito específicas, tá? E eu lecionei ali por 12 anos. Então, a relação com alunos e senso comum e as dificuldades de comunicação. Como assim? No ensino superior privado tem uma demanda muito forte de senso comum e é uma linguagem muito forte, próxima do senso comum, principalmente para os alunos que estão adentrando. Tá? E as dificuldades aí de comunicação é como eu tive de simplificar muito a minha comunicação a partir do meu primeiro ano aí de doutorado, inclusive desse ensino superior privado. Muito interessante essa experiência porque eu tive de simplificar muito a minha linguagem. Tá? E aí eu comecei a me aproximar de áreas da filosofia que tem uma linguagem muito mais simplificada, que é a filosofia analítica, por exemplo. E
Aí, na disciplina Teoria de Sistemas Psicológicos, eu tive de trabalhar com alguns textos de Skinner e gostei da linguagem. Assim, eu achei uma linguagem também mais simples, mais clara. Essa proposta de clarificação da linguagem que da filosofia analítica começou a me seduzir. E aí eu publiquei um artigo sobre o segundo Wittgenstein e a filosofia da linguagem ordinária, isso em 2001, falando dessa proposta de clarificação da linguagem. Depois eu comecei a ler Searle, que de certa forma aproveita muita coisa de Wittgenstein, e eu comecei a ler Russell, que é uma grande influência em Wittgenstein, que foi de certa forma assim, quem iniciou Wittgenstein na filosofia. Gostei muito do que li em Russell, achei a linguagem muito clara, muito simples, e me seduziu muito. Passei então a ser seduzido pelo contrário do que eu vinha sendo seduzido antes, né, no lacanismo, que é a simplificação da linguagem. Bom, aí eu passei a ter muito contato também com amigos que tinham formação em análise do comportamento, amigos da UNB. E eram professores, doutores e mestres. E isso também vai exercendo uma influência muito grande. E o trabalho de divulgação do IBAC, né? Interação com numerosos profissionais e sua qualificação. Abertura para o diálogo com outras áreas, consistência da abordagem. Lá no Instituto Brasilense de Análise do Comportamento, aqui, né, em Brasília, o contato que eu tive com esse pessoal também fui me aproximando, o trabalho de divulgação deles é muito interessante, eles muito abertos para o diálogo, sempre com posturas muito claras, humildes. Então, assim, eu gostei muito desse contato, esse contato era muito gratificante, fui me aproximando. Quando eu vi, eu já estava lá fazendo uma formação em análise do comportamento. Isso foi uma formação muito interessante, gostei muito. E hoje, inclusive, faço parte do quadro docente. Tá? O trabalho como colunista no Rede Psi também foi muito interessante, com a coluna Inquilinos do Além e o próprio blog. Escrever para o público leigo e o contato com outros analistas do comportamento. Escrever para o público leigo exige uma simplificação da linguagem, coisa que eu não sentia muito no meio acadêmico, pelo menos na minha época, quando eu lidava muito com psicanálise lacaniana, por exemplo. Tá? A psicanálise, aspectos e conceitos controversos. Bom, a psicanálise tem seus aspectos e conceitos controversos, eu tento demonstrar no meu livro sobre psicanálise, tá? Que é um livro que trata basicamente da questão da sexualidade, eu tento demonstrar isso em relação ao complexo de castração. E trago filosofia da ciência, trago, obviamente, Karl Popper aí para tentar fundamentar onde que existe controvérsia em relação às propostas aí psicanalíticas. Há uma supervalorização da esfera da sexualidade, que é colocada por muitos, e eu tento mostrar o que seria essa sexualidade para a própria psicanálise e se existe essa supervalorização ou não. Tá? Mas tem muita controvérsia aí. Há argumentos de autoridade. Há muito argumento de autoridade na psicanálise, eu tento mostrar isso nesse livro também. Tá? Fontismo, muito fontismo, idolatria aos grandes nomes da área. Aí isso, para quem quiser, leiam esse conto meu aqui que traça um pouco isso. O consultório do Freud mal assombrado, que está no meu livro Inquilinos do Além também. Tá? O peso de Freud como grande pai e sua autoridade. Isso eu também achava muito complicado. Essa autoridade de Freud muito excessiva no campo psicanalítico, na minha compreensão. O rompimento com Jung e seus desdobramentos. Eu acho que é muito interessante também o artigo de Joel Biermann sobre o rompimento de Freud com Jung. Joel Biermann é um psicanalista e ele faz uma crítica de como que isso implicou num aumento do dogmatismo e como isso não é bom para a psicanálise. Então esse artigo, esse capítulo de Joel Biermann, que está no livro de ouro da psicanálise, vale a pena conferir. Tá? E no caso de Lacan eu sentia que havia muito hermetismo, então que me passava até uma certa dose de obscurantismo, no caso da linguagem utilizada tanto por Lacan quanto por alguns outros autores mais herméticos, Lacan, Heidegger, Deleuze. Claro que Wittgenstein também acaba não sendo muito diferente disso, mas isso aí é tema para debate, para a gente continuar o debate. Formação em psicanálise. A formação também tinha um caráter muito sofrido, muito iniciático. Assim. É como se tivesse atravessar todos os infernos para se tornar um psicanalista. E isso não foi nada gratificante, isso não foi nada reforçador. Era muito punitivo. Então eu desisti de uma formação mais focada na psicanálise, porque aí veio toda a minha história, meu histórico de aversão, de punição em relação às instituições psicanalíticas, que não são brincadeira. Tá? Que aí tem o problema, obviamente, da institucionalização. Bom, psicanálise e análise do comportamento, convergências. A primeira convergência é que elas têm uma base darwinista, tá? E são funcionalistas nesse sentido, tá? Então, e deterministas.
Como assim, funcionalistas deterministas? Quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de ganho secundário, nós não falamos de psicanálise enquanto campo funcionalista. Assim. O que o sujeito faz, se ele faz, é porque ele tem algum ganho com aquilo. Tá? E tanto a análise do comportamento quanto a psicanálise, de alguma forma, pensam dessa maneira. Seja ele primário ou secundário, o ganho para a psicanálise. Então, o sujeito, de alguma forma, é gratificado. O princípio do prazer está presente o tempo todo. Tá? Então é isso que de alguma forma aí traz toda a questão do funcionalismo como uma base comum para as duas áreas. E eu me considero um funcionalista, acho difícil não ser funcionalista. Acho difícil achar que as pessoas fazem alguma coisa de forma absolutamente gratuita, por exemplo, as pessoas, os animais, os organismos. Então, quer dizer, o comportamento ocorre. Se ele ocorre, ele está sendo reforçado para obter alguma coisa ou para evitar alguma coisa ruim. Então, assim, uma linguagem bem comum, bem para leigo. O comportamento, se ele ocorre para obter uma coisa boa ou para evitar uma coisa ruim. Não tem outra, é quase que uma lei natural. Não tem outra maneira de ocorrer comportamento. Tá? Então, ele ocorre em função mesmo de consequências. E Freud estava muito ligado nisso. Não acho que seja diferente. E aí, Luiz Cláudio Figueiredo é que deixa claro essa parte funcionalista em matriz do pensamento psicológico, tá? Em matriz lá da psicologia em Luiz Cláudio Figueiredo. Então, se vocês quiserem ver isso com detalhe na psicanálise, o funcionalismo da psicanálise e o determinismo. O determinismo é uma postura científica fundamental. Tudo tem causa ou causas. Então, tanto a psicanálise quanto a análise do comportamento se pautam pelo determinismo. O determinismo é fundamental. Tá? Bom, psicanálise e análise do comportamento, divergências. Existem divergências de método. No caso do análise do comportamento, você tem empirismo. No caso da psicanálise, tem muita inferência além dos dados. São temas aí para ser trabalhados, para ser pensados. O papel do pensamento especulativo na psicanálise. Tem um papel muito forte do pensamento especulativo. Tá? Ela pode se descolar dos dados mesmo. Isso é um risco. É um risco, de fato, para a psicanálise, que é um risco do próprio racionalismo, como alguns apontam. Não creio eu que seja do racionalismo, mas é um risco eu acho que até mais próprio da psicanálise, não simplesmente do racionalismo. Mas isso é debate para outros temas. Para outras palestras, aqui não vai dar tempo. Relações com o universo das artes e literatura. Então, assim, as divergências. Vamos dizer, como é que é essa relação? Ela está muito mais clara na psicanálise, tem muito mais trabalho na psicanálise sobre isso do que na análise do comportamento. Mas na análise do comportamento já estão surgindo muitos trabalhos nesse sentido. É a minha impressão, tá? A abstração psicanalítica versus a abstração na análise do comportamento são abstrações totalmente diferentes. Basta mergulhar nas duas para entender. São níveis de abstração totalmente diferentes. A psicanálise trabalha com um nível de linguagem alegórica que não existe na análise do comportamento. Tá? E a análise do comportamento trabalha com um nível formulaico dos seus próprios... nós temos ali na análise do comportamento alguns matemas, vamos dizer, algoritmos, quase que algoritmos, que são muito interessantes. E o nível formulaico é muito maior. Tá? A análise do comportamento tem uma matriz positiva, a psicanálise é uma matriz romântica, que se dá pano para muitas e muitas explanações e aulas. Tá? Experimentação e método clínico, mas o método clínico já está chegando com força na análise do comportamento, essa é a minha impressão. A clarificação da linguagem, eu acho que a clarificação da linguagem é muito maior na análise do comportamento, essa é a minha impressão. E a aplicação à realidade. Quanto que cada um é aplicado e quanto é aplicado, a questão pragmática mesmo. Eu sinto muita força dessa questão da aplicação à realidade, da solução de uma série de problemas na análise do comportamento. Mas isso também é pano para outros debates que aqui a gente não terá tempo. E a questão dos reducionismos, que eu nem me lembro, que faz 2 anos que eu dei a palestra. Vamos à próxima. Acabamos os slides. E no final eu vou ver se eu coloco aí colocar os créditos de alguns livros que foram citados, ok? As referências que ficaram faltando nos slides originais. É isso. Muito obrigado. Espero que eu tenha dado alguma luz para alguma coisa em relação a essas duas grandes áreas